Hoje, eu quero compartilhar com você sobre um tema, o Deus que vai à nossa frente. Algo que realmente me impactou nesse texto, um texto que nós conhecemos, e você vai extrair desse texto uma série de ensinamentos bíblicos. O tema da mensagem desta manhã é o Deus que vai à nossa frente. O ponto que nós vamos ler é Josué capítulo 3, do versículo 11 ao 16. Josué 3, do versículo 11 ao 16. Diz assim: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Amém? Observe bem um detalhe bastante curioso que nós atentamos aqui. O povo de Israel, eles estavam na verdade aguardando este dia, correto? Eles já estavam esperando há aproximadamente 40 anos. 40 anos esperando justamente o quê? O dia em que eles iriam passar para o outro lado. O dia em que eles iriam atravessar o Jordão. Porém, quando nós lemos o contexto, nós vamos ver que o Senhor falou através de Josué, para que o povo se santificasse. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então chegou o grande dia, a grande expectativa do povo de atravessar o Jordão, de chegar na terra prometida, de realmente entrar na terra que o Senhor havia prometido. Haja vista que uma geração inteira já havia o quê? Falecido. Chegou o grande dia, e eles se santificam, isto é, eles se lavam as suas vestes, eles tomam banho, eles não têm relação sexual naquele dia. Era um dia de consagração, era o dia em que eles iriam atravessar, era o dia em que eles viriam um grande milagre acontecendo, e o referencial era os sacerdotes. Quando os sacerdotes passassem pela frente deles, eles viriam realmente que chegou o momento. E detalhe, eles se preparam e avançam até o local onde era o Rio Jordão. A princípio, seria uma travessia tranquila. Só que tem um detalhe aqui que nos chama a atenção. O Rio Jordão, a sua travessia em dias normais, era o equivalente a 13 metros. Ou seja, dava para atravessar tranquilamente. Porém, olha o que diz o texto, versículo de número 15. Ele diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas. Por que que os seus pés molharam na borda das águas? Por quê?
Oi? Porque estava raso. Por que, Abraão? Por que, minha irmã Ana Esther? Por que, meu irmão Israel? Por que, Jéssica? Olha lá o texto. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Observe bem, eles sabiam que era tranquilo atravessar o Jordão. Era um tempo de quê? De colheita. Chegou o dia. Você se preparou, você compreende? Você se preparou, chegou o grande dia agora. Só que tem um detalhe. O Jordão, ele só enche em duas ocasiões. Primeiro, por ocasião das chuvas. E segundo, quando há o degelo lá no Monte Hermon. Então, quando o Monte Hermon começa a descongelar, a água resultante do degelo vem levando tudo. E o Rio Jordão é um dos braços que é alimentado por esse degelo. Uma travessia de 13 metros, por causa da inundação, do transbordar das águas, ela muda para 1 quilômetro. É muita coisa, Ana? O que você acha? Agora pensa comigo, minha irmã Ana Esther. Você dormiu com a mentalidade, meu irmão Israel, de que é uma travessia o quê? Facinho. Chegou o dia, molezinha. Me santifiquei. Chegou o grande dia que nós esperávamos, e detalhe, queridos irmãos, não era uma travessia de 20 irmãos, não era uma travessia de 30 irmãos, era uma travessia de 2 milhões de judeus, com animais, com equipamento. Aumentou em muito a dificuldade, não aumentou? Sim ou não? Sim. E agora eles deparam-se com um mar transbordante, aparentemente impossível de quê? De atravessar, porque a correnteza certamente ia levar a gente. E agora? O que nós aprendemos com isso? Eu não sei quanto a você, mas você já passou por experiências do tipo de se preparar para algo, e quando chega o dia, você depara aí, nossa, não era isso que eu imaginava. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu pensei que era tranquilo, me falaram que era tranquilo, disseram para mim, é tranquilo, Jéssica. E aí, houve toda uma preparação para um cenário de tranquilidade, é tranquilo, Ana Esther. Então, a minha mente está preparada para enfrentar algo que me falaram que era tranquilo, aí até eu mesmo acreditava que era algo tranquilo. E quando eu deparo com a realidade, eu me surpreendo, que não foi e não era nada tranquilo. E agora o que eu vou fazer? Porque eu preciso tomar uma atitude, chegou o dia. Chegou o momento, aquela oportunidade, se eles perdessem, de repente só viria 40 anos depois, uma nova oportunidade. E aí você fica perguntando, por que Deus permite acontecer certas coisas? Por que, pastor, eu não faço mal para ninguém? Por que para mim tudo é difícil? Eu ajudo as pessoas, e quando chega a minha vez, tudo fica complicado.
Por que Deus permite acontecer coisas ruins com pessoas boas? Você já se parou em perguntar isso para si mesmo? Por que Deus permite acontecer coisas ruins com pessoas boas? Por que Deus permitiu isso? Eles poderiam perfeitamente atravessar no momento em que o rio estivesse o quê? Baixo. Mas Deus escolheu justamente o pior momento. Deus escolheu justamente o momento de transbordo do rio. E aqui nós vemos que os sacerdotes foram os primeiros ao quê? A atravessar. E o povo veio atrás. A Bíblia diz que tinha que haver uma distância de 2.000 côvados. O côvado era o equivalente a essa medida do antebraço. Bota aí meio metro. Então 2.000 dividido por meio dá o quê? 1.000 metros. Ok? 1 quilômetro. Então os sacerdotes lá na frente e o povo 1 quilômetro atrás tinha que ficar de olho. Quando os sacerdotes fossem à frente, o povo vinha atrás. Mas quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, a água. Observe bem, por que Deus permite determinadas coisas na nossa vida? Por que muitas das vezes situações difíceis surgem na nossa vida? É justamente nesta hora que Ele está validando Josué. É justamente na hora da dificuldade que se separa os homens dos meninos. É justamente na hora da dificuldade, na hora da adversidade, que você é o quê? Validado. Que você é o quê? Respeitado. Quando um líder assume uma liderança, o maior desafio na vida do líder agora, qual que é? A credibilidade dos seus liderados, não é verdade? Porque os seus discípulos podem respeitar o seu líder como líder, mas pode não ter a credibilidade dos discípulos, porque a credibilidade ela é conquistada. À medida que você vai vencendo obstáculos, à medida que você vai superando pressões, os seus discípulos vão tendo credibilidade de você, não é verdade? Vão dando credibilidade a você, de tal maneira que discípulo que anda com um líder que tem credibilidade, esse discípulo tem segurança. Porque na hora da adversidade, na hora da dificuldade, o discípulo vai recorrer a quem? Ao seu líder. Porque ele sabe que o seu líder é experimentado. Ele sabe que o seu líder aguenta a pressão, porque já foi provado. E é justamente nessa prova, nessa dificuldade que os discípulos têm segurança. Observe o Senhor Jesus. Em todos os cenários de grande perigo, os discípulos chamavam quem? Jesus. Mestre, mestre, socorre-nos. Olha para o teu irmão e diga para ele, quando nós enfrentamos as dificuldades, é aí que se separa os homens dos meninos. E perceba, estes homens são os primeiros a serem experimentados. E de fato, em algum momento da nossa vida, querido irmão, você vai ter que botar o pé na água. Em algum momento da sua vida, nós vamos ter que tomar atitudes. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar a realidade. Porque até então, minha irmã Jéssica, estava tudo bem para eles. Até então estava tudo tranquilo para eles, até o dia em que chegou o dia de atravessar o Jordão. Do outro lado estava Jericó, até o dia em que
eles depararam com algo que eles nem imaginavam que seria, porque dentro da cabeça deles estava tudo tranquilo. Sabe quando você olha para uma realidade e você diz, está tudo tranquilo? Como é que está o seu casamento? Ó, pastor, está uma bênção. Como é que está o seu trabalho? Está uma bênção. Como é que está a sua família? Está uma bênção. Como é que está as tuas finanças? Uma bênção. Tudo está uma bênção até o dia em que você tem que enfrentar a realidade. Até o dia que você tem que confrontar a realidade. Porque muitas das vezes nós preferimos fingir que está tranquilo do que encarar a realidade. Deixa quieto, pastor, não mexe nisso não, sabe? Chegou o dia realmente deles enfrentarem a realidade, e não tinha jeito, pois se quisesse chegar do outro lado, eles teriam que o quê? Atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão não era só enfrentar o rio, era uma mudança de nível, exigia deles uma mudança de mentalidade. E acredite, queridos irmãos, existem momentos da nossa vida que requer de nós uma mudança de mentalidade. Existem momentos na nossa vida que você precisará crescer, mudar o nível. Você compreende? E nessa mudança de nível, você terá que enfrentar a realidade da tua vida. Porque o Rio Jordão exigiria deles uma nova o que? Postura. Pois a realidade que até então eles achavam que seria, era atravessar 13 metros. Mas quando eles deparam com a realidade, não era 13 metros, era quase 1 quilômetro. E sabe o que ocorre? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Existem determinadas conquistas, minha irmã Elaine, que para vencê-los, nós não podemos usar as ferramentas antigas. Conquistas novas exigirá de você novas ferramentas. Observe bem, antigamente, James, quando se ia cortar uma madeira, qual era a ferramenta que se usava? Serrote ou machado. E hoje? Tico-tico, serra elétrica, não é verdade? Mas tinha que preparar a madeira, porque às vezes ela estava ondulada, e para deixá-la retinha, a plaina, como é que era a plaina? Alguém lembra como é que era a plaina antigamente, seu Tom? Lembra? Uma peça acima, um caroço, você colocava o dedo e ficava, black, black, black. Alguém lembra disso? Lembra disso? Lembra? Aí saía aqueles gomos, não é verdade? E hoje? Elétrica. Oi? Antigamente, a trena, para bater o nível, você pegava uma mangueira, enchia de água e levava na parede, não é verdade? E aí ficava lá, até bater o nível certinho. E hoje? Você pega uma trena a laser, puf, a mágica acontece. Você compreende? Mas o que isso está nos ensinando? Para cada dificuldade nova, você precisará de uma nova informação. Pois pode ser que as ferramentas antigas não poderão ser utilizadas para os problemas novos. Daí a importância de constantemente você estar o quê? Se renovando.
se aperfeiçoando, se qualificando. Abraão esse ano, ou quem sabe o ano que vem, esse ano, se forma. Quando ele se formar, ele vai descobrir que muita coisa que ele estudou, já se tornou obsoleta. E que ele precisará o quê? Se especializar. A minha irmã Ana, quando fez enfermagem, aprendeu muita coisa, e que hoje, muita coisa que ela aprendeu, comparado ao que ela aprendeu hoje. E se quiser avançar, terá que estudar. Mas estudar por quê, minha irmã Jéssica? Para se qualificar mais e mais. A cada dia, uma novidade. A irmã Sandra, até então, trabalhava cuidando de crianças, é isso, Sandra? Oi? Pastor, já trabalhei de tanta coisa, cuidei de criança, cuidei de idoso, fiz isso, fiz aquilo, já trabalhei em loja de roupa, e hoje eu estou trabalhando com o quê? Buffet. Imagina se ela tivesse parada no tempo. Você compreende? É por isso que muitas das vezes, quando nós vamos ler a Bíblia, observe o mesmo texto que você leu anos atrás. Ao lê-lo de novo, você diz: uau, eu não tinha percebido isto. Nossa, eu já li esse livro tantas vezes. Por isso que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Por isso que a palavra de Deus é espírito e vida. Porque sempre estará trazendo a você uma revelação nova. Sempre estará trazendo a você uma informação nova. De modo que as Escrituras, elas contêm todas as informações que você precisa. E ela é sempre atual. É isso que choca as pessoas. As Escrituras sagradas, elas são sempre atuais. Daí a importância de estar sempre lendo-as. Porém, na última ministração, nós falamos sobre Josué capítulo 3, versículo de número 10. Quando o Senhor promete ao seu povo expulsar de sua presença todos os seus inimigos. E nós vimos ali que o Senhor expulsou 7 inimigos. Os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os amorreus e jebuseus. Note-se que os jebuseus, ou Jebus, a cidade de Jebus, é na verdade hoje a cidade de Jerusalém, que Jebus foi conquistada pelo rei Davi. E ele muda o nome de Jebus para Jerusalém, isto é, cidades da paz. E o Senhor, ele diz: olha, eu vou remover, eu vou expulsar da presença de vocês todos esses inimigos, e aprendemos que cada nome significa algo. Os cananeus simbolizam quem? Aquelas pessoas que só servem ao Senhor, aquelas pessoas que estão unidos no Senhor, mas baseado em interesse. Se o Senhor me abençoar, eu estou firme. Se as coisas não acontecerem de acordo com o que eu imagino, eu largo tudo. Eu largo igreja, abandono o casamento, abandono isso, abandono aquilo. Ou seja, pautado em interesses. E você conhece gente assim? Você conhece vida assim? Mas agora nós entendemos exatamente um princípio. Nós vimos que Deus fez a promessa de que sempre estaria no meio do seu povo. Qual é a promessa que Deus fez? Ele sempre estaria no meio do seu povo.
Isso significa o quê? Isso significa que Ele nos guardaria, Ele nos protegeria. A pergunta que eu faço a você é: você tem consciência que o Senhor é quem te guarda? Você tem consciência que Ele está ao seu lado? Você tem consciência que Ele é o teu escudo? Você tem consciência que Ele é o teu refúgio? Você tem consciência que Ele é o teu castelo forte? Você tem consciência que em momento algum Ele te abandonará? Então, se você tem esta consciência, agora nós precisamos viver de acordo com, porque não é novo para nós as pessoas falarem tantas coisas, mas a sua vida, a prática, contradiz o que fala. Na hora da calamidade, na hora da adversidade, a palavra posterior anula a anterior. E muitas das vezes se esquece. Ele sai daqui confiante de que Deus é com ele. E agora uma notícia desestabilizou toda a vida dele. Ele entra em desespero. Ele cola as placas. Ele não quer mais saber de Deus, ele não quer mais saber da igreja, ele despreza o conselho, a orientação, quer resolver do jeito dele. Olha para o teu irmão, diga para ele: a palavra posterior anula a anterior. E muitas vezes acontece isso. O Senhor que vai à nossa frente. O desejo do Senhor é que o seu povo sempre ande em vitória, mas isso só é possível se Deus estiver à nossa frente. Por isso que hoje eu quero compartilhar com você sobre o Deus que vai à nossa frente, o Deus que quebra todo o ciclo de maldição, o Deus que nos dá a porção diária da sua graça. E em primeiro lugar, eu preciso me conscientizar que o Deus que vai à minha frente, o Deus que vai à nossa frente, é quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Sabemos perfeitamente que no Antigo Testamento, a arca representava a presença de Deus. Onde a arca estava, ali estava o Senhor. Se o povo tinha a arca, eles tinham a presença. Se eles não tinham a arca, eles não tinham a presença. Baseado nisso, há um ensinamento e um princípio que nós podemos extrair deste ensino. Pega esse princípio, pega esta pérola e entenda o seguinte: sem a arca, você está caminhando. Guarda isto: sem a arca, você está caminhando. Com a arca, você está conquistando. Olha para o teu irmão e diga para ele: sem a arca, você só está caminhando. Com a arca, você está conquistando. Porque existem pessoas que só estão caminhando e não estão conquistando nada. Anos e anos na vida com Deus, mas não conquistou nada até agora. Não obteve nada até agora. O tempo só está passando. Você compreende? E aí você pergunta: meu irmão, quanto tempo você tem de vida com Deus? Ah, pastor, tenho 20 anos. E o que você conquistou nesse tempo todo? Nada. Nada. Em 20 anos dava para fazer o quê? Uma faculdade? 4 faculdades. E não conquistou nada. Então nós concluímos que ele só está caminhando. Não está conquistando. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a tua vida, que você não vai caminhar, você vai conquistar, porque a arca do Senhor está em ti.
a arca do Senhor habita em você. Então pega esta pérola, sem a arca você está caminhando, com a arca você está conquistando, sem a presença você respira, com a presença você inspira. Você me entende? Sem a presença, você respira normalmente. Com a presença, você inspira. A tua vida será uma fonte de inspiração para outras vidas. A tua casa será uma fonte de inspiração para outras casas. O teu casamento será uma fonte de inspiração para outros casamentos. Por quê? Por causa da presença de Deus que está em sua vida. Então, quem carrega a autoridade, a arca tem autoridade. Quem carrega, autoriza-se o que você conquista. Então, se você carrega a arca, se você carrega a presença, você tem autoridade para conquistar. Por isso que você não deve aceitar em hipótese alguma o quê? A derrota, a vergonha, a dor. Porque a presença do Senhor é contigo. Olha para o teu irmão e diga para ele: a sua vida, a sua casa, o seu casamento será uma fonte de inspiração para outras vidas, para outras casas, para outras famílias, por causa da presença de Deus que está em ti. Você não é uma pessoa que só caminha, você é uma pessoa que conquista, por causa da presença na tua vida. É a presença do Senhor na tua vida que faz da tua vida uma fonte de inspiração. É a presença do Senhor na tua vida que faz da tua vida um referencial para outras pessoas. É por isso que Paulo diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Ei, tem gente se inspirando em você. Querido irmão, querida irmã, tem gente se inspirando em você. Então, Deus vai à nossa frente quando nós o colocamos em primeiro lugar. E no verso 11, o Senhor ordena claramente que a arca deveria ir adiante do povo. Um distanciamento de 1 quilômetro. De 1.000 metros, que ele chama de 2.000 côvados, essa medida aqui. Se isto aqui é 1 metro, isto aqui meio metro, ok? Tendo esse referencial. Então ele diz, olha, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Então, os conquistadores, ou os vencedores, eles se diferenciam dos demais por causa do quê? Da presença. A presença sempre faz a diferença. A arca, ela deveria ir adiante, sempre à frente do povo. Isso significa que o Senhor vai primeiro. Então, se isso significa que o Senhor vai primeiro, você precisa entender, sempre coloque Jesus na sua frente em primeiro lugar. O próprio livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, a saber, Gênesis, o próprio texto diz, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, acerca de quê? Acerca de Deus. Olha o que está escrito no primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro livro. No princípio, Deus criou. Então quem veio primeiro? Deus. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia. O que ele está direcionando para você? Que antes das coisas acontecerem, como é que estava a terra? Sem forma e vazia. Como é que estava a terra? Um caos. Mas quem vinha primeiro? Quem veio primeiro? Quem estava primeiro? Deus.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Na frente de tudo, Deus. No começo de tudo, Deus. Eu não sei como está a tua vida, mas se tu queres organizar a tua vida, ou se tu queres ter uma vida transformada, no princípio, Deus. Antes de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Na frente de tudo, Deus. No começo de tudo, Deus. Você está entendendo? O que o texto está nos ensinando? Lembre-se que o lugar de Deus deve ser sempre o primeiro. Não pode ser o 10º, mas também não pode ser o 2º, porque para Deus só serve se for o primeiro. Observe lá o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33, lê para mim por favor, Abraão, com aquela voz de muitas águas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Que coisas eram essas? As coisas básicas que as pessoas buscam. E Jesus cita: comer, beber, vestir-se, ou seja, o básico, o essencial, o necessário. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei do que você está necessitando, mas uma coisa eu sei: o livro de Gênesis já diz o que nós devemos fazer, o mestre já diz o que nós devemos fazer em primeiro lugar. Acima de tudo, Deus. Primeiro de tudo, Deus. Antes de tudo, Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E interessante, amados irmãos, é que por mais que digamos isto, na prática, nós colocamos Deus em último lugar. Diz: irmão, já tentei de tudo, ora por mim, só me resta agora Deus. Alguém já ouviu expressões desse tipo? Só me resta Deus, já fui ali, fui aqui, falei com fulano, falei com Beltrano, ninguém conseguiu nada. Agora só me resta pedir a Deus. Ou seja, só resta agora. Esse é o lugar de Deus na tua vida. É o resto, é quando não tem mais opção. É quando você tentou de todas as formas uma solução. Como diz aquela mulher do fluxo de sangue, todo o dinheiro que ela tinha para resolver o problema dela, ela usou e não logrou êxito. Mas na primeira oportunidade que ela teve de tocar nas orlas de Jesus, ela aproveitou. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que Deus vai à nossa frente quando nós o colocamos como primeiro. E sem dúvida, Mateus capítulo 6, versículo de número 33, é uma das frases mais conhecidas da Bíblia, e mais impactantes já proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, onde Mateus 6, 33 significa que acima de todas as coisas, acima das preocupações da vida, acima de todos os problemas ou adversidades que a vida apresenta, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Logo, se faz necessário buscar isto antes de riqueza, buscar isto antes de prazeres, buscar isto antes da realização dos sonhos ou dos objetivos. Por quê? Porque o reino de Deus é mais importante, o reino de Deus está acima de todas as coisas. Vai fazer prova, busque primeiro o reino. Vai casar, busque o reino. Vai ver um emprego, busque o reino.
A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Fez besteira, busca o reino para Ele consertar, para Ele te colocar no caminho certo. Observe que o contexto desse versículo é o Sermão da Montanha, e o discurso mais conhecido de Cristo é justamente nos versículos imediatamente anteriores, onde ele está falando sobre os tesouros nos céus, ou o tesouro do céu. Está lá: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Note, Jesus não está dizendo aqui para as pessoas não se planejarem, não se precaverem sobre os mistérios do futuro, mas Ele está dizendo que a sua maior preocupação deve ser exatamente o que? Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Que a nossa maior preocupação não seja a relação às coisas que nós não temos controle, mas a nossa maior ocupação deve ser colocar Deus em primeiro lugar. Ele não está dizendo que você não deve prosperar, Ele não está dizendo que você não deve ter uma vida bem sucedida. O que Ele está dizendo é o seguinte: que a tua ocupação deve ser colocar Deus em primeiro lugar, fazer do Senhor o teu referencial, porque infelizmente muitas pessoas, quando começam a adquirir uma posição diferenciada, eles acabam se perdendo no meio do caminho. E aí, antes Deus era o primeiro, e agora? Agora o Senhor não é mais prioridade. Qual é a prioridade agora, Abraão? Nossa, pastor, tendo tanto trabalho, estou ganhando tanto dinheiro, pastor, que eu nunca ganhei tanto dinheiro assim na minha vida, pastor. Eu estou com uma vida muito boa agora, graças a Deus. Olha, o Senhor tem me dado isto, o Senhor tem me dado aquilo. Olha, eu não tinha nem carro, pastor, agora eu tenho. Praticamente eu não estou tendo nem tempo, pastor, de tanta bênção que Deus está me dando. Mas você ainda não conseguiu enxergar que tudo isso está te distanciando de Deus? A Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter toda uma vida arregada de benesses, mas distante de Deus? As coisas ganharam uma nova conotação na sua vida. Querido irmão, querida irmã, você precisa entender da importância de Deus na sua vida, porque senão o mundo vai colocá-lo lá em último lugar. Porque enquanto estamos no mundo, a maior necessidade do mundo qual que é? Fala aí, Abraão, o que você acharia que seja? Do mundo, maior necessidade do mundo, fala aí, James. Dinheiro. Dinheiro para lazer, prosperidade, casa boa, carro bom. Ah, quem não quer um carro zero? Ah, pastor, aquele cheirinho de carro, você tem direito. Casa boa, você tem direito. Mas o que você não tem direito é de deixar Deus como o último. Você compreende? Porque muitas das vezes carro deu problema, o coração fica triste. Ah, pastor, não vou para o culto hoje não. Por quê? Pô, pastor, o carro deu problema. Ah, pastor, não vou para o culto hoje não, por quê? Ah, estou muito chateado. Chateado porque estou sem dinheiro. Você já ficou em algum momento chateado porque não tinha dinheiro? Já, eu lembro do Israel. Eu lembro, primeira vez que eu fui visitar o Israel e a Anisté. Né? Hoje o Israel não ria, me permita usar o irmão, o Israel não ria. Você lembra como você era, meu irmão? Você lembra, Anisté?
Israel tinha um semblante meio oprimido, ele não estava puro não. Aí um dia, não sei quem foi que falou, de comprar algumas coisas, Israel. Aí falou, é barato. Mas o que era barato para ele, Israel falou assim para mim, pastor, o que é barato para ele, para mim não é. Lembra disso? Lembra disso, Onisté? E aí a vida do Israel foi ganhando uma nova conotação, eu tenho certeza absoluta que essa mudança, Israel, essa virada de chave, foi no dia que você decidiu encaminhar com o Senhor juntamente com a sua esposa. Até então você vinha, mas não se decidia. Como você não se decidia, ela também não se decidia, porque a decisão dela dependia da sua decisão. Não é o princípio o homem que manda, não, isso é princípio de quê? Harmonia entre os dois. Você compreende? Porque muitas das vezes nós criamos um relacionamento de que, não, quem manda é o homem, mas e a mulher fica subjugada? Ela não tem vontades? Vive oprimida? Você compreende? E aí no dia dessa decisão, tua história mudou. E aí começou a cuidar de pet, e agora só estou aguardando aquele convite. Você me entende? Mudou ou não mudou a história? E vai mudar muito mais, em nome de Jesus. Mas o que é isso? O que nós precisamos? Que convite é esse, pastor? Aquele vai me chamar lá para eu, a pastora e nossos filhos, para a doce massa. Entendeu? Querido, o que nós precisamos entender é que toda mudança ocorre na nossa vida quando nós decidimos colocar Deus como prioridade. Independente das circunstâncias, independente do que Ele te dá, mas a tua fé não está pautada no que Ele te dá, a tua fé não está pautada nas circunstâncias, a tua fé está pautada no Senhor. Até um cântico no cantor cristão que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmadas no Senhor, se não lhe posso a face ver, e assim sucessivamente vai acontecendo. Você lembra desse hino? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, no sacrifício redentor, no sangue do bom. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, Lembram desse cântico? Cantávamos muito. Lembra quando nós estávamos lá no prédio, só 2 pessoas no culto de domingo de manhã, e começávamos a cantar: que alegria neste dia, nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito glorioso dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Eu, a irmã Antônia, e o Clebinho cantando. Lembra disso? Os irmãos aqui não lembram, mas a irmã Aparecida lembra. O Lúcio era pequenininho.
Querido, entenda bem. A pergunta que eu te faço é: qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Porque Deus, Ele vai à nossa frente, Ele só vai à nossa frente se Ele for o primeiro. É uma lógica simples. Não tem como Deus ser o primeiro e ir à sua frente se Ele não for o primeiro na sua vida. Não é verdade? Não tem como. Não tem como você pedir a intervenção de Deus se Ele não ocupa o primeiro lugar na tua vida. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de que ninguém perde nada por colocar Deus em primeiro lugar. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, eu e a pastora. Na minha juventude, assim que eu saí do quartel, eu estava trabalhando lá no aeroporto do Galeão, de noite. E logo depois, na parte da manhã, eu trabalhava na Floresdama. E um belo dia, quando eu senti queimar no meu coração, eu tinha aceitado a Jesus, de me dedicar exclusivamente para o Senhor. Você sabe o que é isso? Largar tudo. Sonhos profissionais, tudo. Vida militar, tudo. Para viver somente na dependência do Senhor. A pastora, a mesma coisa. Andava de carro, tinha um salário bom, um lugar bom, lá em Goiânia realmente é uma cidade boa, largou tudo. A pastora não andava de chinelo, veio andar de chinelo havaiana aqui no Rio de Janeiro, na rua, lembra? Até hoje ela não anda de chinelo na rua, de havaiana. Andar de chinelo havaiana na rua é coisa de carioca. E no mercado de chinela havaiana, às vezes chinela havaiana, a tira é de uma cor e é de outra. Não sei se você já viu isso. Uma tira da sandália é verde, a outra é azul, está próximo. Ou então, aqui embaixo do chinelo tem um prego, porque arrebentou e vai usando até dar. Você já passou por isso? Andava com um clipe no bolso para que se de repente deixasse na mão, você furava ali, ou também um prego. Veja o exemplo de Abraão e de Isaac. Abraão, ele espera um bom tempo para que Deus cumprisse a sua promessa. E agora, ele cumpre a promessa. E qual é a primeira experiência que Abraão tem? O Senhor pede a ele Isaac, para saber se realmente Deus era o primeiro na vida dele. E na hora do sacrifício, o Senhor brada a Abraão: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei da importância que eu tenho na sua vida. E logo em seguida Deus mostrou o cordeiro, porque ele teve a atitude de dar o primeiro para Deus. E de fato Deus não queria Isaac, Deus só queria ser o primeiro na vida de Abraão. E o que eu tenho para te dizer, o que nós estamos aprendendo aqui é: quando tu fazes do Senhor o primeiro na tua vida, com certeza a tua vida muda, com certeza a tua vida é transformada, com certeza a tua vida entra nos trilhos, porque fizeste do Senhor o primeiro. Olha o que diz o Salmo 91, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga, nem mortandade, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, porque tu fez do Senhor o teu refúgio. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja o exemplo dos primogênitos, lá em Êxodo capítulo de número 13, o Senhor estabelece uma lei, chamada de lei da primogenitura, onde todo homem, todo primogênito dos homens,
e dos animais pertenciam a quem? Ao Senhor. E o que o Senhor queria ensinar ao povo? O Senhor queria ensinar ao povo que ele deveria ser o primeiro. Deus queria ser o Senhor sobre o povo, e para estabelecer isto, ele instaurou o tabernáculo, ele instaurou as festas, ele instaurou a lei, ele instaurou o sacrifício e a lei das primícias. A lei das primícias consistia em quê? O primeiro é meu. Observe, quando o povo atravessa Jericó, qual foi a primeira cidade que eles conquistam? Perdão, quando atravessam Jordão, a primeira cidade, Jericó, e qual foi a ordem que Deus disse? Não peguem nada, não levem nada. Por quê? Porque Jericó era amaldiçoada? Não era isso não, é porque era a primeira cidade, era do Senhor. E o que Acã fez? Ainda escondeu, na primeira batalha, um povo simples, o povo de Ai, e falaram para Josué: manda somente alguns, que a cidade é fácil. Foi um fácil que se tornou difícil, e descobriu-se o que aconteceu. Perceba que o único motivo pelo qual o Senhor fez isso, foi para que o povo nunca se esquecesse de que Deus deveria ser, antes de tudo, sendo sempre o primeiro em sua vida. E é por isso que até hoje, quando nós separamos o dízimo e o entregamos, nós estamos dizendo o quê? Senhor, Tu és o primeiro em minha vida. Você compreende? Ainda que tenha pessoas que entendam: não, pastor, no Novo Testamento não fala, e coisa e tal, fique em paz. Fique em paz. Eu estava conversando com o vizinho, eu disse: ei, meu irmão, como é que você está? Ele: pô, pastor, que coisa, né? Eu: meu irmão, fique em paz, deixa eu falar algo para você. Aí eu citei o exemplo de Alexandre o Grande, e eu disse para ele: meu irmão, nós só podemos dar aos outros aquilo que nós temos. Você não dá nada que você não tenha. Então não espere uma atitude nova de uma pessoa cujo coração é duro, cujo coração é avarento, cujo coração é mesquinho. Você compreende? Ele é mesmo, né, pastor? Porque muitas das vezes nós esperamos coisas novas de pessoas que teimam em viver no velho. Como eu falei para os irmãos, as grandes conquistas vão exigir de você novas ferramentas. Como eu falei para você, hoje tudo mudou. A ferramenta que nós usávamos para cortar madeira, o serrote, vira e mexe, tinha que travar o serrote, lembra que tinha que travar os dentes, tinha que amolar, e quando a lâmina do serrote fazia blom, quando não cortava nada, você tinha que passar vela, tinha que passar banho, um monte de coisa. Agora não, uma máquina, rápido. Olha para o teu irmão, diga para o teu irmão: grandes conquistas, ou novas conquistas, exigem de você ferramentas novas. Guarda isso no teu entendimento. Só posso ter o Senhor à minha frente se Ele for o primeiro. Agora observe bem o exemplo de Elias e a viúva. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 13. Durante um período de fome, o profeta Elias visitou uma cidade onde conheceu uma viúva, que estava o quê? Preparando uma refeição para ela e seu filho. Elias pediu um pouco de pão e água, e a viúva explicou o quê? Que tinha recursos somente para apenas uma refeição. Mas, o que Elias disse? Dá primeiro para mim, depois, fala aí, minha irmã, depois faz passar para você e para o teu filho e coma do resto.
Mudou a história dela? Sim ou não? Mudou. Observe bem um detalhe curioso e pregue esta palavra como pérola. A viúva foi, tem como colocar o livro de 1 Reis aí? Pela internet ou não consegue? Observe bem, a viúva foi e fez conforme o profeta falou, ok? Ok? O profeta Elias, ele passou por duas experiências semelhantes, e que trazem para nós um ensino tremendo, e que eu quero compartilhar para você este ensinamento, para que você absorva e coloque em prática. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, se não tiver não tem problema não. A história, antes dele chegar até a viúva de Sarepta, essa viúva aqui, Elias estava onde? Lá, bebendo água da onde? Do ribeiro de Querite, lembram disso? Ele bebia água do ribeiro, ok? E quem alimentava ele? Os corvos, correto? Os corvos que alimentavam ele. Mas observe que, minha irmã Mariellen, na leitura, Deus orienta Elias, fala com Elias para estar no ribeiro, correto? Como é que está na sua tradução? Isso, ou seja, Deus fala para Elias ir para onde? Para o ribeiro de Querite. Depois que o ribeiro de Querite seca, ele fala para Elias ir para onde? Lá para Sarepta. Por que que ele falou para ir para Sarepta? Oi? Ali ele ordenou uma viúva para dar de comer para ele. É primeiro livro de Reis, capítulo 17. Olha que coisa poderosíssima. Que na verdade é poderoso porque eu vi agora. E já sempre esteve ali. Agora que os nossos olhos se abriram para essa verdade. Correto? Versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vai passando, coloca até aquela parte, onde Elias está lá no ribeiro, tá? Aí, volta um pouquinho. Foi, pois, volta mais um versículo. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho o quê? E eu tenho o quê? Aos corvos que ali o quê? Te sustente, ok? Ok? Agora vai para aquela parte da viúva. O ribeiro se seca, volta um pouco, é isso, o ribeiro secou, vai passando, o ribeiro secou, aí veio novamente, volta aí, veio a ele quem? Elias. Veio a Elias a palavra do Senhor dizendo o quê? Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que o quê? Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa tremenda. Para o Elias, Deus falou. Para o corvo, Deus ordenou. Para Elias, Deus falou. Para a mulher, Ele ordenou. Quando Deus fala, você pode obedecer ou não, ok? É uma decisão sua. É uma decisão sua. E quando Deus ordena, você não pode dizer não. Ele tem que ir. A pergunta é,
Se Elias não fosse lá para o ribeiro, o corvo iria? Se Elias decidisse, eu não vou não, vou ficar aqui, estou chateado, vou ficar aqui, Jezabel quer me matar, não vou não. O corvo iria levar a carne, Mary Ellen? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Deus ordena, o corvo não tem direito a dizer não. Quando Deus fala para Elias, ele poderia ir ou não. Você compreende? Agora ele fala para Elias ir para Sidom. Por quê? Ele ordenou a mulher. De um jeito ou de outro ela teria que dar de comer para Elias, porque foi uma ordem. O que isso quer dizer? Para ti, ele fala. Para a tua provisão, ele ordena. Você entendeu? Se você não obedecer, você corre o risco de não estar no lugar onde o Senhor ordenou a bênção. A bênção vai cair, mas se você não estiver lá, vai desperdiçar. Ao homem Deus fala, obedece ou não. A provisão ele ordena, ela vai vir. A provisão vai vir. Então entenda o que Deus está falando contigo e submeta-se. Observe o Salmo de número 133, que diz: ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, as vestes. Aí ele diz, é como o monte Hermon. E ele diz, ali o Senhor, o quê? Ordena a bênção e a vida para sempre. Então quem está ali vai desfrutar de quê? Bênção e vida para sempre. Olha um outro detalhe. O Senhor dá ordem aos seus anjos, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que você não tropece em alguma pedra. Eles têm que ir. Eles têm que te guardar. Eles têm que evitar de você tropeçar em pedra. Mas você tem que obedecer. Você tem que estar no lugar que Ele te chamou. Fala para o teu irmão, contigo Deus fala. Com a tua provisão Ele ordena. Então esteja onde Deus quer que você esteja, porque tem bênção que vai ser derramada para ti lá. Você entendeu? Você entendeu? Para o homem ele fala, para a provisão ele ordena. É por isso que muitas das vezes nós vemos irmãos perdendo oportunidades. Por quê? Porque eles querem estar onde eles querem estar e não onde Deus quer que eles estejam. E aí fala, pastor, não vou na igreja hoje não, vou ficar em casa. Estou tão cansado. Mas quando vem a calamidade, com cansaço ou sem cansaço, o que ele vai fazer? Meu irmão, vai virar, se bobear vai virar até querubim, de tanto que ele vai viver na igreja. E se bobear, meu irmão, se bobear ele vai fazer coisas que nunca fez, jejuar. Vai para monte, vai fazer campanha, vai ganhar até com a arruda na cabeça, lá naquele lugar, na corrente dos 318, porque ele quer bênção, ele está no vento, está na adversidade, o cansaço ficou para trás, o cansaço não é uma prioridade não, você compreende? Deus só pode ir à frente,
se ele for o primeiro. E aqui nós vemos literalmente a mulher como um exemplo de priorizar o Senhor. Em segundo lugar, Deus vai à nossa frente quando nós entendemos que Ele quebra todo o ciclo de maldição. Observe aqui que o texto diz que quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, as águas pararam de correr. Diz lá, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, possivelmente o mar morto, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Nesse sentido, nós observamos que quando Deus vai à frente, Ele quebra toda a maldição. E vimos perfeitamente dentro desse cenário, que colocar os pés na água, é o divisor, é a mudança de nível, é a mudança de patamar. E para que se mude um patamar, você precisa ter uma mudança de mentalidade, uma mentalidade diferente, para que você esteja nesse novo lugar. Por isso que Romanos capítulo 12 diz, que para você experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisará ter uma nova mentalidade. Porque eu preciso ter uma nova mentalidade? Porque é um novo nível, é um novo padrão, é um novo degrau. Não tem como você ter a mentalidade que você tinha no primeiro degrau, querendo chegar no quarto. No quarto degrau é uma nova mentalidade. É o diferencial de menino para homem. Chega em algum momento da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que você precisará definir quem você é. Ou é raiz ou é Nutella. Ou é menino ou é homem. Porque a própria Bíblia diz que as coisas de menino tiveram que, o quê? Abraão. Porque agora você é homem. As águas pararam. E sabe qual a revelação tremenda aqui? Diz que o rio abriu até uma cidade chamada o quê? Adã. Adã vem de quê? Adão. É como se Deus tivesse aberto o rio Jordão até uma cidade chamada Adão. Por que Adão? É como dizer que todas as maldições, todas as consequências malignas que vieram por causa da queda de Adão, Deus as removeu da vida de seu povo. E um detalhe, também está escrito que a cidade de Adã está perto da cidade de Sartã. A palavra Sartã significa o quê? Suas angústias, ou seus problemas. Então observe, a água passava para Adã, perto de Sartã. E a presença de Deus, o que fez? Abriu. Parou a água de Adã, que descia para Sartã. Você consegue visualizar a cena? Formou-se um grande paredão. E agora o povo poderia passar a pés enxutos. Então nós começamos a entender que todo o pecado cometido desde a época de Adão, e toda a angústia e problemas que surgiram por causa de sua queda, foram todos removidos pela presença, pela arca que entrou na água da morte em nosso lugar. Eu não sei como está o teu coração hoje, eu não sei como está a tua alma hoje,
Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: quando a arca de Deus entrou na nossa vida, e creia, nós somos morada de Deus. Tu és morada do Senhor, o Espírito do Senhor habita em ti. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que toda aflição de alma, toda angústia na tua alma, todo resquício de maldição que talvez você compreenda ou entenda que esteja sofrendo, eu quero que você se conscientize que toda maldição foi removida, que toda angústia, toda aflição da alma foi removida, a água parou, o rio se abriu por causa da glória, por causa da presença do Senhor, as maldições foram levadas, foram removidas, e agora o Senhor te chama para viver em novidade de vida. E essa novidade de vida é baseada numa consciência. Ele mudou a minha sorte, Ele transformou a minha vida, porque Ele na minha vida é o primeiro. Ele é o primeiro. Todo pecado já foi removido. Observe o que diz lá Gálatas capítulo 3. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Diz mais, 1 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o texto que Paulo cita lá em Gálatas, é o texto de Deuteronômio 21, o versículo 22 e 23, que diz: porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminará a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, quando Cristo foi para a cruz do Calvário, Ele levou toda maldição, para que você não fosse amaldiçoado. E agora em Cristo Jesus, você é bendito, você é abençoado, a tua casa é bendita, a tua família é bendita. Está lá em Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo, que o quê? Tem nos abençoado. Você é abençoado, você é bendito, a tua família é abençoada. Está escrito, o Senhor falou para Abraão, e você é descendente de Abraão por causa de Cristo Jesus. Sabe o que Ele falou para a família de Abraão, visualizando a tua família? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a família do Abraão, a família do Israel, a família da Cleusa, a família do James, a família da Silvana, a família da Sandra, a família da Ana, a família da Aparecida, a família da Lúcia, a família do seu Tom, é família bendita, diz o Senhor. A tua família é bendita do Senhor, é abençoada do Senhor. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías 55, versículo 1 e 2 diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, agora a maldição foi removida, agora o mal foi removido, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai à sua frente, que o Senhor vai à frente dos seus desafios, que o Senhor vai à frente dos seus problemas, que o Senhor vai à frente de suas necessidades.
À frente de suas preocupações está o Senhor. Ele te dará orientação, Ele te dará o direcionamento necessário para solucionar os problemas, para superar os desafios. Em nome de Jesus, Ele suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas hoje eu declaro que sobre ti recaia o suprimento de que tu precisas para hoje, para suprir a tua necessidade. Amanhã eu não sei qual será a tua necessidade, mas eu declaro que amanhã recairá sobre a tua vida, sobre a tua casa, o suprimento que tu necessitas para amanhã. Aleluia. Oh glória. Olha para o teu irmão, olha para o teu irmão e diga para ele: eu não sei qual é a necessidade que tu tens hoje, mas eu profetizo para a sua vida, que hoje cairá sobre a tua vida o suprimento que tu necessitas para hoje. E o suprimento de hoje não vai valer para amanhã, porque amanhã virá novo suprimento para ti, e o suprimento de amanhã não valerá para depois de amanhã, porque depois de amanhã vai cair novo suprimento, e assim, dia após dia, dia após dia, dia após dia, o Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Aleluia. Oh, lembra do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembra do maná? Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aleluia. Por isso que Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque amanhã tem suprimento novo para ti. E o suprimento de hoje não serve para amanhã. Amanhã tem novo. Não era assim com o maná? E o Senhor disse para ele: se vocês guardarem, vai estragar. E adiantou Abraão. Eles continuavam guardando. Quando ia lá na despensa, cheio de bicho. Eles não entenderam que o suprimento era diário, que o cuidado que o Senhor tinha com eles era um cuidado diário. Por exemplo, existem pessoas que fazem compra do mês, e existem pessoas que fazem compra todo dia. É diário, todo dia, pastor. A expressão que usa é comprar mistura. Todo dia tem que comprar mistura, pastor. Não é verdade? Todo dia. Por exemplo, quem estuda, quem tem filho que estuda, o lanchinho dele é o quê? Semanal, Silvana? É todo dia. Todo dia tem que ter o lanchinho. E aí a Sarinha ou o Isaac se preocupa com isso? Quem tem que se preocupar, Ana? Todo dia tem que ter o lanchinho do João e da Ana Júlia. Ela se preocupa com isso? Quem tem que se preocupar? Somos nós. É o pai. Você vai ter o privilégio de levar a tua filha no colégio, seja no Colégio Pio XII, seja no Santa Mônica, seja no Futuro VIP, no Face, ou no colégio estadual ou público, mas todo dia você tem que pensar no lanchinho da merendeira. E esse lanchinho, meu irmão, dói. Dói ou não dói? Porque às vezes a gente vai pelo mais barato, aí ele diz: eu não gosto disso. Não é verdade? E aí, o guri é seletivo na sua alimentação, aí vai ver que é o mais caro. Aí você vai todo fit, coloca uma frutinha, coloca uma bananinha, cortadinha e não come nada. Não é verdade? Eu não gosto disso. E aí você descobre que, não sei se acontecia isso, mas na minha época, a frutinha que colocava na lancheira e o coleguinha comia. Só para doação, só para chegar com a lancheirinha vazia. Ou seja, a provisão diária era o Senhor que proporcionava para eles. E a pergunta que o Senhor faz para ti é:
Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Creia, tem provisão amanhã. Talvez você esteja aqui pensando, como é que eu vou fazer amanhã? Ei, para. A Bíblia diz que o Senhor trabalha na vida do justo, enquanto este dorme. Olha para o teu irmão e diga a ele: fique em paz. Enquanto tu dormes, o Senhor trabalha. Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor trabalha na vida daquele que nele espera. Espera, pois, no Senhor. Alegra-te o teu coração. Confia nele. E o mais ele fará. Deus vai à nossa frente e nos dá a sua provisão diária da sua graça. É diariamente. Josué 3,13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Mateus 6,34, ele diz: por que você fica inquieto com o dia de amanhã? A graça do Senhor diariamente sobre a tua vida. Como nós aprendemos uma oração tão conhecida, pão nosso de cada dia. Jeremias, em suas lamentações, Jeremias 3,23, diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada dia. Em outras traduções está lá, a cada manhã. Hoje tem uma porção de graça do Senhor sobre a tua vida. Hoje tem uma proporção de misericórdia. Amanhã é nova, fresquinha. Não é igual o pão que a gente compra já para durar para amanhã. E diga-se de passagem, comer pão fresquinho não tem preço. Há uma diferença do pão fresquinho e do pão dormido. O que você prefere? Fala para mim. O fresquinho, sem dúvida. Então descansa a tua alma, porque tem coisa boa chegando para você. O Salmo 30, verso 5, ele diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhã. Então tenha fé em Deus, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, desfrute do seu grande amor e receba a cada manhã a sua porção das misericórdias do Senhor. Receba a graça de Deus para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para o dia depois da manhã, para todo esse mês. Desfrute da abundância da graça do Senhor. A graça que você vai desfrutar hoje não será que você vai desfrutar amanhã, nem depois da manhã. Uma porção é necessária para cada dia, levará você a viver em abundância, a viver na abundante graça do Senhor. Então eu profetizo sobre a tua vida, que o mês de fevereiro levará você a experimentar da abundância, da abundante graça do Senhor, da abundância da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. E aqueles que creem se expressam dando palmas, glorificando ao nome do Senhor, porque Ele é digno de receber. Ele é o Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A graça te alcançou. O nosso Deus é o Deus da esperança. É o nosso Pai, que tudo pode fazer. Mas é preciso esperar nele. É preciso ter experiência com ele, conhecê-lo, experimentar da sua presença, do seu carinho a cada manhã.
pastor, o irmão Asaf Borba, ele diz: a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã. Não se turbe o vosso coração. Creia no Senhor. Creia que a provisão é diária. Faça dele o primeiro, porque o Senhor só vai à frente quando ele é o primeiro. E quando ele vai à frente, toda maldição é quebrada. Eu profetizo em nome de Jesus que todo ciclo maldito, todo resquício de maldição que até então você cria que predominava ou prevalecia na tua vida, hoje, através da revelação da palavra, você se conscientiza que sobre ti não vale mais encantamento, que sobre ti o que predomina, o que prevalece é a graça do Senhor. Receba a porção da graça, receba a porção da misericórdia do Senhor para ti hoje, na sua plenitude, na sua abundância. Usufrua do hoje, pois amanhã tem mais de Deus para a tua vida, tem mais abundância do Senhor, tem mais graça. Talvez hoje você esteja preocupado, pensando: pastor, como vai ser amanhã? Eu preciso pagar isso, eu preciso resolver isso. Fique em paz, porque amanhã tem graça e tem misericórdia sendo derramada para ti. De algum jeito, de alguma maneira, porque o Senhor vai à tua frente, Ele te dará o direcionamento, Ele fará o mar se abrir, Ele fará o rio se abrir, Ele fará o milagre acontecer. De algum jeito, de alguma maneira, você verá o cuidado do Deus que vai à nossa frente. Somente descansa e confia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, diga para ele: eu não sei o que se passa na tua mente hoje, nem em seu coração, mas eu compartilho para você o que está em meu coração. O que eu te digo, é o Senhor quem manda dizer. As tuas preocupações e as inquietações de tua alma, o Senhor manda te dizer: fique em paz, porque Ele te dará a solução. Fique em paz, porque os teus olhos verão a intervenção, a provisão, a proteção e o cuidado do Senhor. Lembra o que Ele falou no decorrer da mensagem, quando você faz dele o primeiro. Ah, meu irmão, a tua casa, a tua família será uma fonte de inspiração. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Nós vamos nesse momento honrar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos.
Observe bem, nós falamos muito sobre mudança de nível, mudança de mentalidade. E quando nós falamos de mudança de nível, de mudança de mentalidade, nós vamos observar um exemplo. A Bíblia diz que Jacó, quando fugia de sua casa, cansado, no deserto, ele foi dormir. Fez da pedra um travesseiro. Lembram disso? E ele dorme. E ele teve um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Uma escada, que os anjos subiam. Ok? Jacó estava indo para onde? Para Labão, para a casa do tio, que se tornou o sogro dele. Então era um novo território. Então, uma vez que era um novo território, você consegue ver que houve troca de posto. O anjo que ia até aquele limite, deu lugar para um novo, e ele chama aquele lugar, ele diz: esta é a casa de Deus, a porta do céu. Eu não sabia. Perceba que para cada nível, há uma nova mentalidade. E quando ele volta, 21 anos depois, ele agora depara-se com novos anjos, que ele chama de Manaim. E ele diz: esse é o acampamento de Deus. E o que significa Manaim? Muitos entendem como acampamento de Deus, mas Manaim quer dizer 2 acampamentos. Então quantos acampamentos ele viu? 2. Novamente uma troca. Porque ele estava voltando para onde? Para a casa dele. Mas ele tinha que atravessar o val de Jaboque. E novamente um outro encontro com o anjo. Só que, perceba, que a oração que Jacó fez há 21 anos atrás foi: se o Senhor me der bom êxito nessa jornada, e me fizer prosperar no meu caminho, de tudo que eu ganhar, eu darei o dízimo. Lembram disso? O que eu quero dizer para os irmãos? Existem determinadas ofertas que determinam um novo nível. Você compreende isso? Determinam um novo nível. Financeiramente falando, eu não sei como está a tua vida, mas eu posso dizer que esta oferta, você pode determinar um novo nível na tua vida. É você com Deus. Porque agora você muda de patamar, você muda de mentalidade. E você pode perfeitamente dizer: Senhor, esta semente, ela tem como designação um novo nível na minha vida financeira. Eu aprendi que o suprimento é diário. E eu declaro que nunca mais eu vou viver em escassez. Esta oferta, meu Pai, ela honrar os meus compromissos se encerra hoje, porque hoje eu dou início a um novo nível na minha vida financeira. Aquela época em que o meu coração ficava aflito para pagar minhas contas, para pagar fatura de cartão de crédito, quando roubava a minha paz, eu declaro que hoje acaba. E eu profetizo que hoje eu entro num novo nível.
Pode falar. Fala para o Senhor. Declara para Ele que hoje você está entrando num novo nível financeiro. Fala para Ele que nunca mais você vai viver aflito, angustiado, para honrar os seus compromissos. Pelo contrário, que esta oferta simboliza um novo patamar, onde você vai experimentar o suprimento diário do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que assim seja, e que os teus filhos experimentem o pão de cada dia, a provisão diária, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o teu poder se manifeste sobre cada semente, e que cada semente que está condicionada a conduzi-los a um novo patamar, frutifique e gere para eles uma nova e abundante colheita. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Princípio e fim. Muito obrigado. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, E eu declaro, meu Pai, ministrando com que os meus irmãos serão uma semana abençoada por ti, que esses dias de feriado por ocasião do carnaval, a proteção, o cuidado do Senhor seja sobre eles. Em nome de Jesus eu declaro sobre eles, que tu és o escudo, tu és a fortaleza deles. Em nome de Jesus, renova as forças, renova o vigor, e se revela dia após dia, em nome de Jesus. E agora, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação com o seu Santo Espírito, seja sobre todos vós, em especial com os nossos irmãos que nos assistem, com você que nos visita, e todos que assim concordam, digam: Shalom Adonai, graça e paz. Dê uma salva de palmas ao Senhor, e não saia sem antes falar com seu irmão. Você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, ajude-nos compartilhando, comente, curta, marque alguém. Se não é inscrito, se inscreva, e Shalom Adonai.